Fala galera do canal, me chamo Julien. No vídeo de hoje veremos dois assuntos em um vídeo só. O primeiro deles será esse programa de análise de mercado espanhol, falando sobre a queda do Império dos Estados Unidos e também sobre essa correção do mercado na Bolsa de Valores dos Estados Unidos. O segundo deles será sobre essa moeda digital que o Brasil está querendo lançar em nome dos BRICS, envolvendo todos os países BRICS. Ou seja, dois assuntos extremamente relevantes, então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Numa correção, o mercado perdeu o impulso? É uma tendência de baixa ou só uma correção pontual? Como vê, fechamos abaixo do preço de abertura. O pico é no início do dia. Sim, se você disser à Tesla que isso é só uma correção após cair 53% desde 16 de dezembro, ela te olhará com cara de: o que você vai fazer? Depende muito da opinião que você tem sobre o Trump. Lembre-se que passamos uma década e meia falando da PUT de Bernanke, Yellen, Powell e Trump. Ele é tão obcecado com o mercado que, ao causar desilusão nos investidores, mudará sua retórica e política. Até agora, ele não fez isso. Na última entrevista, ele disse: "Não posso descartar uma recessão no curto prazo." Essas palavras soaram como um verdadeiro desastre na confiança dos investidores. Ele continuará nessa linha, ele ousará cortar gastos públicos, manter o expurgo no governo e seguir expulsando imigrantes, mão de obra barata nos EUA. Porque se ele levar isso adiante, se a guerra comercial não for só sobre roubo, mas também sobre morder, até agora ele só mordeu a China. Vamos ver o que acontece agora. Veja os 25% na guerra comercial, alumínio e aço, mas para o Canadá, orgulhoso e não querendo ser o 51º estado dos EUA, coloco 50% e logo depois recuo. Vemos ameaças da Europa de impor tarifas recíprocas aos Estados Unidos. Ainda estamos na fase de ameaças, palavras sérias, mas não vimos golpes além dos trocados entre EUA e China. Se Trump cumprir o que prometeu, acredito que há alta chance de entrarmos em recessão. As quedas vistas até agora são mera correção num mercado que estava extremamente caro em termos de avaliação. Há grande diferença entre correções quando a economia cresce e quando ela está em declínio ou recessão. Por isso, acho que dependerá da confiança de Trump em aceitar danos de curto prazo visando uma situação futura melhor. A partir daqui, o que mais te preocupa? Uma recessão nos EUA com tarifas? Como você avalia isso como investidor? Ou o que Dalio diz na CNBC sobre dívida a médio e longo prazo? Acho que há dois grandes temas globais atualmente. Um é que os EUA provavelmente estão destinados a cair como império. O Rei Dalio explica isso muito bem, cumpriu todas as fases e está na última fase da queda de um grande império. Talvez Trump acelere isso em vez de consertar. Essa era de ouro que ele promete, não vejo em lugar nenhum. Se cumprisse tudo o que diz, se feito há 8 anos, teria sido uma medida realmente eficiente. Mas claro, numa economia onde os gastos públicos disparam há anos, a dívida sobre o PIB passa de 120%. Temos um mercado imobiliário com preços que exigem um esforço inédito da população para comprar casa. Um mercado de crédito muito ineficiente do ponto de vista do endividamento de muitas empresas e várias empresas médias e pequenas que não lucram, como acontece com 40% do que compõe o Russell 2000. Concentração da Bolsa do IAO em 7 ações, que representam quase 30% do S&P 500. Prêmios de risco em níveis mínimos, apesar da incerteza brutal que tivemos até há praticamente 3 semanas, pois a ideia de que qualquer problema será resolvido foi incutida na mentalidade dos investidores durante os últimos anos.
Esse cenário é perigosíssimo e quando Trump diz que não descarta uma pequena recessão, aí está a chave. Digo, não, você não vai controlar se é pequena ou grande. Sem desequilíbrios profundos, a recessão pode ser curta e até saudável para limpar o tecido improdutivo, mas quando se comete excessos por 15 anos seguidos, iniciar uma recessão pode sair do controle. Se for assim, o mercado está muito mal posicionado, há apenas 6. Por meses, só ouvíamos que devíamos comprar ações americanas, eram as únicas valiosas, os lucros corporativos continuariam subindo, ninguém queria falar da Europa, ninguém queria falar da China. Curiosamente, se olharmos para o que aconteceu nas últimas 4 ou 5 semanas, vemos que toda a alta do mercado americano evaporou, liderada em grande parte pelos 7 magníficos, e o cenário agora é que o fluxo de dinheiro está migrando dos Estados Unidos para a Europa e China. Nosso analista especializado em questões internacionais sobre os BRICS, que ocorrerão em alguns meses, mas também algo que Lula da Silva, presidente do Brasil, anunciou. Ele sugeriu que outra moeda poderia ser usada, como, por exemplo, uma criptomoeda. É isso mesmo, Jorge Castro? Isso mesmo, de fato. É muito interessante que o Brasil, nos BRICS, proponha o uso de criptomoedas, pois o governo esclarece que não é contra o dólar americano, mas sim para complementá-lo e aumentar o comércio entre os países do BRICS. Sino por el contrario, para complementarlo y de esa manera aumentar el intercambio comercial entre los países integrantes del grupo de los BRICS. O primeiro dos BRICS, que é uma sigla, é justamente o Brasil, seu fundador. E fundador é Brasil, precisamente. Em seu momento, na época, Lula propôs que os BRICS criassem uma moeda alternativa ao dólar. E isso fez com que o presidente Trump, recém-empossado, tivesse uma resposta muito crítica e rápida a essa declaração brasileira. No sentido de que se o grupo BRICS persistisse na tentativa de criar uma moeda alternativa que tendesse a substituir o uso do dólar americano, os States imporiam aos países BRICS uma tarifa de 100% sobre seus produtos exportados para o mercado americano. Desta vez, por iniciativa do próprio governo do presidente Lula, não há uma saída para confrontar, para antagonizar o governo dos Teituaiwa, presidente Trump. Mas o governo brasileiro esclarece que se trata de impulsionar o desenvolvimento das criptomoedas que tem seu epicentro nos Estados Unidos. O presidente Trump criou na semana passada um fundo de reserva de criptomoedas para regularizar e estabilizar seu desenvolvimento na economia americana. Neste momento, em sentido estrito, o principal apoiador do desenvolvimento de criptomoedas no mundo é o governo dos States, liderado por Trump. E agora, nesse sentido, o governo brasileiro, presidente Lula, aderiu a essa iniciativa americana, propondo o uso de criptomoedas no comércio entre os BRICS. Se os países BRICS realmente lançarem uma moeda digital em conjunto, já começarem a usar ela logo de cara, pelo menos nos seus mercados de commodities, rapaz, vai ser uma pancada grande nos Estados Unidos. Mesmo que tenha essa política toda falando que não, é um complemento ao dólar e não é um inimigo do dólar. Cara, é até de ficar esperto para quem gosta de fazer esse tipo de investimento. Lógico, essa é uma criptomoeda que os países irão lançar. Pelo menos é o que o Brasil está propondo nos BRICS. Não é uma meme coin ou nada disso. Ou seja, é sempre bom tomar todo o cuidado possível nesse mundo de criptomoeda, mas a partir do momento que os BRICS em conjunto lançarem uma criptomoeda, é bom ficar de olho nela. Só falo isso. Mas lógico, muito cuidado nesse negócio de meme coin, criptomoeda e tudo mais, cara. Porque para você se dar mal, a chance é gigantesca. Tá aí o que o Milley fez, né? O cara deu uma fraude absurda de bilhões e bilhões. Então, todo cuidado é pouco.
Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu!